E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você que está preocupado com o que vai acontecer com a economia do nosso país por conta do coronavírus. Mas para começar nosso papo, eu vou precisar fazer uma regressão e voltar um pouquinho no tempo. No início do século XX, a gripe espanhola foi uma pandemia devastadora causada pelo vírus influenza e que aconteceu entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, esse vírus infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época, deixando mais de 50 milhões de mortos. Se vocês forem comparar com o coronavírus, hoje, dia 1º de abril de 2020, o coronavírus infectou cerca de 870 mil pessoas no mundo inteiro e deixou cerca de 43 mil mortos até agora. Isso quer dizer que o coronavírus é só uma gripezinha? É claro que não. Isso quer dizer que as medidas adotadas pelos governantes ao redor do mundo estão se mostrando bastante eficientes. O isolamento social é sim fundamental nesse processo de controle do vírus. Eu tenho visto algumas pessoas desesperadas querendo que tudo volte ao normal e que os estabelecimentos voltem a reabrir, alegando que se isso não for feito logo, a economia vai ser severamente detonada. E milhares de pessoas vão morrer não pelo Covid-19, mas de fome. Eu não acredito que as pessoas que defendem esse pensamento sejam burras. Talvez um pouquinho egoístas, tudo bem. Talvez elas estejam agindo controladas pelos seus medos e emoções, que são duas coisas que eu quero falar com vocês daqui a pouquinho também. Para ajudar vocês a entenderem a importância do isolamento social para a nossa saúde e para a própria economia, preste atenção. Imagine esses dois cenários. Cenário 1. A gente fica isolada por X dias. Temos X infectados. O Covid tem tempo de ser controlado e a economia sofre um impacto desse tamanho. Cenário 2. A gente fica isolado por apenas X dias e a gente volta ao ritmo normal antes do Covid-19 ser controlado. Com isso, a gente tem X infectados, o sistema de saúde entra em colapso e a única opção que a gente tem para controlar o vírus, assim como a gente vem observando nos países mais afetados, é fechar tudo novamente e voltar para o isolamento social. Como o bicho pegou e a gente perdeu o controle, a gente vai ser obrigado a ficar isolado por X dias. Com isso, além da gente ser devastado pela doença, a economia acaba sofrendo muito mais. Deu para entender que não adianta desesperar agora? Quando vocês assistem a um filme, vocês sabem que aquilo tudo é de mentira, que são atores usando efeitos especiais, maquiagem, cenários. Mas vocês ficam tão focados e envolvidos naquela história que o corpo de vocês reage, não é verdade? Vocês acabam chorando, rindo, se emocionando, ficando com medo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o que vocês permitem que entre na mente de vocês pode sim causar uma reação física e emocional. Diferentemente de quando a gripe espanhola aconteceu, hoje a gente tem uma arma poderosíssima, mas que infelizmente está sendo usada contra nós próprios. É claro que eu estou falando da internet. A internet é utilizada por milhares de pessoas inocentes, ou até mesmo limitadas intelectualmente, e que acabam propagando fake news por pura ignorância. Isso por si só já tem o potencial de causar um estrago enorme na cabeça de muitos. O pior é que, para agravar esse problema, milhares de pessoas ao redor do mundo se aproveitam da fragilidade dos outros para usarem a internet para manipular e defender seus próprios interesses. E antes que alguém abra a boca para falar qualquer tipo de bobagem, eu quero deixar claro que eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de partido político. Os manipuladores e os sem caráter aparecem de todos os lados. A questão é que com tanta informação falsa circulando pelas cabeças das pessoas, o medo e o desespero acabam sendo instalados. É nesse momento que a emoção entra e a razão sai pela janela. E quando isso acontece, a chance da gente fazer bobagens aumenta consideravelmente. Tá bom, Valentim, entendi. Mas como é que eu posso me proteger desse tipo de coisa? É simples. Quando você quiser buscar informações sobre a pandemia, não leve em consideração nada que você veja nas suas redes sociais ou no WhatsApp e que você não tenha certeza de que são de fontes seguras. Para te ajudar nesse processo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo algumas fontes confiáveis e que vão poder te informar sobre o que está acontecendo no mundo com segurança com relação ao Covid-19. Quanto menos a mente de vocês for contaminada, mais fácil e mais rápido a gente vai passar por isso tudo. Mas antes de ir embora, eu quero mostrar novamente para você que está super preocupado com grana e do que vai ser da economia, o que a gripe espanhola causou no mundo, numa época onde a gente era muito mais limitado do que hoje em dia, em vários sentidos.
Um quarto da população foi devastada. 50 milhões de pessoas morreram. A economia mundial foi severamente abalada. Mas aqueles que sobreviveram se reorganizaram, lutaram e cresceram novamente. Lembrem que sim, falido se recupera, falecido não. Esse é o momento da gente ser solidário e de lembrar que a gente está tudo no mesmo barco. Juntos a gente pode e vai dar a volta por cima. Mantenham a mente de vocês fortalecida. Sempre. Um abraço e fiquem bem.